Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga Deus meu, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Amém, glória a Deus. Vamos orar pela pastora, estenda suas mãos para cá. Amém, que será ministra do Evangelho do Senhor neste mundo. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, eterno soberano Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eis aqui, meu Senhor, a tua serva, tua escolhida, Pai, para nesse dia, Senhor, pregar a tua bendita palavra, Senhor. Trazer a boa novas aos nossos corações, aos corações do pecador, meu Senhor. Deus Santo, Deus querido, faz milagre e maravilha, Senhor. Faz transformação, libertação, meu Deus, através da tua palavra. Portanto, coloco ela nas tuas mãos, usa como instrumento da tua justiça nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Sol da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre com Jesus aí, diga glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Você que está em casa, salve vocês também com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar te abençoando aí na sua casa, no seu lar, nessa noite em nome de Jesus, porque Deus já está falando neste lugar, através dos louvores, através da adoração, da oração, através da palavra introdutória. Deus, Ele se encontra neste lugar, amém? Então vamos ficar ligadinhos, porque o Senhor Ele vai continuar falando com a sua igreja nessa noite. Mas antes, eu vou estar apresentando os visitantes nessa noite que estão nos visitando, amém? Que veio com a nossa querida irmã Roberta, amém? O irmão, como é que se chama? Denis. Irmão Denis e? Daniele. Irmã Denis e irmã Daniele, amém? Estão nos visitando nessa noite. O que a igreja vai dizer para os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês, amém? Sintam-se em casa porque nós estamos na casa do nosso Pai, amém? Então vamos deixar Deus falar conosco, amém? Quero concordar aqui com a oração do pastor Severino, que ele venha me usar como instrumento da vontade e do querer dele. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. João 10. A partir do versículo 22. Glória a Deus. Pedir a Stephanie para trazer um copo de água para mim, por favor. Vou tentar ler minha visão. A festa da dedicação. Jesus interroga pelos judeus e declara-se o Messias. Amém? Obrigada. Eu não queria tirar o óculos dele, mas ele fez a bondade de trazer, eu vou agradecer. Em nome de Jesus. É verdade. Glória a Deus. A gente fica cantando, a boca fica ressecada. Amém? Versículo 22. Diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no logo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém há de arrebatá-la da minha mão. Meu Pai
que mais dou é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo, querido e amado, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, Pai querido. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Me coloco, Senhor, nas Tuas mãos, Pai querido, como instrumento da Tua vontade e do Teu querer. Reconhecendo, Pai querido e Pai amado, que nada sou e que dependo de Ti, Pai. Agora, neste momento, Senhor, que a Tua palavra possa falar, Pai querido, poderosamente com a Tua igreja. Porque, Senhor, diz na Tua palavra que a Tua palavra, Senhor, ela é completa, Pai querido, para redarguir, para corrigir, Pai querido, a cada um de nós, Senhor. Então, Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha fazer o Teu fluir através da Tua palavra, atingindo os corações dos Teus filhos, Senhor, entrando nas necessidades pela qual cada um entrou neste lugar, Senhor. Pai querido, a qual eu não entendo, eu não sei, eu não posso entrar no coração de ninguém, mas Tu podes, Senhor. Que através, Senhor, dos meus lábios, Pai querido e Pai amado, o Senhor possa estar atuando, Senhor, no coração, Senhor, desta alma que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Faça a Tua obra por completo, Pai querido e Pai amado. Que nada, Senhor, venha ficar para trás, mas que o Senhor venha, Pai querido, fazer plenitude na vida do Teu povo, Senhor, nesta noite. Assim eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja podeis se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis aplaudir o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Aqui essa palavra vem nos falar do momento em que Cristo estava em Jerusalém, no momento de festa, amém? Era a festa da dedicação, né? Diz a palavra de Deus. E Jesus estava, diz a palavra no versículo 23, que ele estava ali no alpendre, caminhando, passeando no alpendre de Salomão, amém? E ali naquele momento rodearam, né, a ele os judeus e começaram a indagar com Jesus, começaram a querer uma resposta de Jesus, dizendo: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou até quando terás de manter a nossa alma nesse conflito, sem saber, sem entender se Tu és o Cristo ou não, né? Na verdade, essa palavra vem nos dizer que aqueles homens, aqueles judeus que indagavam com Jesus, na verdade, eles não queriam saber se ele era ou não era verdadeiramente o Cristo, porque na verdade eles sabiam que ele era o Cristo. Mas eles queriam que Jesus dissesse com as suas palavras, com a sua boca: eu sou o Cristo, para que eles pudessem ter algo contra ele, ou para que eles pudessem naquele momento até mesmo aprisionar a Jesus Cristo naquele momento. Só que não era a hora, não era o momento e não era a hora de Cristo ser aprisionado, de Cristo ser crucificado. Então eles ali indagavam a Jesus: tira esse conflito do nosso coração, tira essa angústia que
acreditar na nossa alma em saber se tu és ou se tu não és o Cristo, né? Bem, na verdade, né, existem pessoas como esses judeus que muitas das vezes estão dentro da casa do Senhor, né? Posso até citar um versículo que diz assim: muitos que se dizem judeus e não são, né? Muitos que se dizem crente e não são, porque eles não acreditam ou não querem acreditar que o homem que faz o milagre nas nossas vidas, ele é existente, ele faz parte da nossa existência, ele está no meio de nós, ele vive no meio de nós. Outrora existem pessoas ao qual a gente às vezes prega ao nosso redor e elas fazem questão de não acreditar, fazem questão de não ver a quem é aquele ao qual a gente está falando, a gente está pregando, né? Falando do Filho de Deus. Mas por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se recusam a acreditar que existe um Deus vivo. Porque os judeus se recusavam? Porque aqueles homens que eram escribas, aqueles homens que tinham a responsabilidade de estudarem a palavra de Deus para poder ensinar o povo qual era a palavra de Deus, como se devia agir diante de Deus, quais foram os milagres que Deus fez no passado. Porque esses homens, esses mesmos homens que estudavam a palavra de Deus, que tinham conhecimento da palavra de Deus e que ensinavam as crianças nas sinagogas, que ensinavam as crianças sobre o Deus Altíssimo, não queriam acreditar. Eu digo que não queriam acreditar porque só eles não viram o que estava diante dos seus olhos, porque a maioria que vivia junto de Jesus, que andava junto com Jesus, que via os milagres de Jesus, creram em Jesus. Mas muitos se recusam a acreditar, porque nesse envolvimento há muitas coisas a se perder. Muitos recusam-se a aceitar, porque ao aceitar, há muita coisa em jogo que a pessoa vai ter que começar a deixar para trás. E muitos se recusam porque não querem deixar para trás. Essa palavra vem nos ensinar que aqueles homens não queriam deixar o seu poder financeiro, porque ali eles tinham uma situação financeira confortável para eles. Eles não queriam perder o seu poder, eles não queriam perder a sua glória por causa de um simples homem que se vestia como um pescador, que andava no meio dos leprosos, dos doentes, dos humildes, dos pobres. Eles não queriam que aquele homem fosse o enviado de Deus, mas que eles sabiam. Mas o Senhor, Ele nos pergunta nessa noite: o que nós temos que deixar para crer totalmente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Deus, o único Deus? Quantas coisas nós deixamos para trás? E o que ainda falta deixarmos para trás? O que está em jogo na nossa vida que nós podemos dizer assim: eu estou deixando isso por Cristo, porque Cristo, Ele tem um chamado comigo. Eu estou deixando isso pelo Filho de Deus, que morreu por mim, e hoje eu faço o sacrifício de deixar algo, de deixar coisas, de deixar situações para trás, para viver uma nova vida com Cristo e aceitar que Ele é o Cristo na minha vida. Essa palavra nos ensina que para termos Jesus na nossa vida, muitas das vezes, nós sofremos perseguições. Muitas das vezes, para ter Cristo na nossa vida, para se dizer que é filho de Deus, nós sofremos apedrejamentos. Muitas das vezes somos caluniados. Então nós padecemos por Cristo, porque Ele padeceu por nós. Ele deu o primeiro passo por mim e deu o primeiro passo por você.
Então, nada mais justo que quando nós cremos nele e aceitamos ele, nos dizemos filhos de Deus, que nós também deixemos para trás. Essa é a nossa cruz. Nós também somos crucificados, nossa carne também é crucificada todos os dias. Quando nós matamos ela, quando nós não deixamos ela fazer a sua própria vontade, então a nossa carne também está sendo crucificada. E aí nós fazemos a vontade de Deus, aquilo que Ele nos chamou para fazer. E no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de padecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Cristo está dizendo? Ele trouxe a palavra, ele é a palavra. A palavra, eu posso dizer que é a água da vida, que é o pão que desceu do céu, é Jesus Cristo, ele é a palavra. Tudo isso é a palavra. É alimento para a sua alma, é água que mata a sua sede. A palavra tem tudo o que você precisa. Aí ele vem e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus é pregada, quando nós te damos dessa água, quando nós te damos desse pão, automaticamente você ouve a palavra de Deus e você conhece que é Cristo falando contigo. Você geralmente não vai dizer, é a pastora que está falando, não. Geralmente, Deus, quando Ele usa alguém para levar a palavra, Ele trata de tal maneira que você entende que é Deus falando com você. Que não tem como você fugir da flecha que está sendo atingida e o alvo é você. Então não tem como você fugir. Aí nesse momento você conhece. Porque Ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Elas seguem a voz que está falando com elas. Então, se hoje você está aqui, é porque você ouviu e você seguiu. Você seguiu esta voz, você seguiu esta palavra. E hoje o Senhor está te dando a oportunidade, porque Ele diz assim: e dou-lhes a vida eterna. Hoje Cristo está te dando a oportunidade de você ter vida eterna. E Ele ainda diz mais: nunca hão de padecer, e ninguém há de as arrebatar das minhas mãos. Diz a palavra de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo para você nessa noite. Mas Ele precisa que você tome uma certa atitude. Ele precisa que você tome uma certa postura. Porque Ele diz assim: eu e o Pai somos um, no versículo 30. Os judeus então logo pegaram uma pedra em pedras para o apedrejar. E respondeu Jesus: tendo-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejastes? Aí ele está dizendo o tempo todo aqui, ele está declarando o tempo todo aqui, não dizendo assim: eu sou filho de Deus. Ele não está dizendo com essas palavras. Ele está dizendo de uma forma sutil, de uma forma que só aquele que está ligado, só aquele que tem o chamado de Deus consegue entender. Então ele vem falando assim, respondendo: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, qual dessas obras me apedrejais? Qual dessas obras me apedrejais? Se eu tenho feito tantas obras de meu Pai, poxa, ele está falando que ele faz a obra do Pai. Se ele está falando que ele faz a obra do Pai, ele está declarando, não com todas as palavras, mas ele está declarando que ele é o Filho de Deus, que ele está fazendo a obra do Pai. Então, o que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Que precisa haver uma declaração. Você está percebendo que ao se declarar filho de Deus, logo de prontamente,
Aqueles judeus começaram a erguer pedras para atirarem Jesus Cristo. Quando você se declara, quando você fala com os seus próprios lábios, que você diz com testemunhas com sua própria boca, que você está aceitando, que você acredita e que você é filho de Deus, começa a vir os levantes contra a sua vida. Muitos vão erguer pedras para poder atirar em você. Muitos vão se levantar para poder tentar te derrubar, para tentar fazer você parar, para tentar ver se você está firme realmente nesta palavra a qual você está declarando, ou você é apenas fogo de palha. Você só está aceitando a Jesus porque foi forçado pelo pastor. Aquele ali só aceitou Jesus porque fulano de tal insistiu, né, para ele poder aceitar Jesus, ou se batizou por causa disso, ou se realmente você tem Jesus no seu coração, se você está fazendo isso com toda a força que há dentro de você, com todo o esforço que há dentro de você, mostrando para Satanás, porque Deus já te conhece, você não precisa mostrar nada para Deus, Deus já te conhece mais do que você mesmo, mas mostrando para Satanás o quanto você está interessado em fazer a vontade do Pai, o quanto você está interessado em fazer aquilo ao qual Ele tem te chamado. Ele tem falado, te tocado no teu coração, tocado de tal forma que fez você vir aqui nessa noite, que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui nessa noite. Eu sei que você sabe que aqui tem palavra de Deus. Eu sei que você sabe que assim como Jesus estava passeando naquele alpendre de Salomão, Ele também está passeando nesse lugar. Eu sei que você sabe que é Deus que está falando contigo, que não é a pastora que está falando com você. Eu entendo que você entende que neste lugar há milagres para acontecer, que você entende que neste lugar há mudanças de vida para acontecer. Então o que te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. E Deus hoje Ele te incomoda, Ele nos incomoda a falar contigo, que é o momento de você começar a incomodar os seus inimigos. Quem são os inimigos da nossa alma? É meu vizinho? Não. É meu parente? É meu primo? É meu tio? Não. O inimigo das nossas almas chama-se Satanás. Ele sempre vai se levantar contra a sua vida toda vez que você der um passo na direção de Jesus. Porque o interesse dele é fazer você retroceder. O interesse dele nunca é com que você prossiga, mas sempre que você pare, sempre que você estacione, porque você estacionado, o tempo está passando, Jesus está voltando, e você, sem conhecer a palavra de Deus, você fica e a igreja sobe. Então o interesse de Deus é fazer com que você entre numa posição com Deus, mesmo que pedras se levantem contra a tua vida, você não pare, você continue. No capítulo 11, no versículo 7, diz o seguinte versículo: depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você andar de dia, você não tropeça. Pedras significa tropeços, obstáculos, barreiras. Pedras significa tudo isso na sua vida. São levantes contra a sua vida. Mas Jesus está dizendo: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O Senhor está querendo dizer para você, para que você ande na luz, ande no caminho da luz, ande segundo a palavra de Deus, ande segundo esta palavra que ilumina os teus caminhos, que é luz para os teus caminhos e lâmpadas para os teus pés. É o que o Senhor está dizendo. E procura-te andar na presença do Senhor, de dia
E mesmo que você se levante de noite, procure andar na presença do Senhor. Procure andar fazendo a vontade de Deus em todos os momentos, né? Em todas as horas das nossas vidas. Não deixa área nenhuma da sua vida sem a presença de Deus. Porque muitas pessoas, muitos crentes, às vezes, permite Jesus entrar em muitas áreas da vida dele. Mas tem certas áreas que ele diz assim: bom, essa aqui não precisa porque essa aqui sou eu que comando, né? Mas nós temos que entender que nós não comandamos mais a nossa vida. Nós não temos mais livre-arbítrio. Hoje nós somos guiados por Cristo. Hoje nós saímos da direção do nosso carro e deixamos Jesus dirigir e andamos no banco de trás. Porque Ele é a nossa direção. Hoje a gente não pega mais no volante. Hoje a gente só anda no banco de trás e Ele dirige os nossos caminhos. Porque Ele sabe por onde nós podemos ou não andar. Amém? E no versículo 39 do capítulo 10 diz assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Amém? E ali outra vez tentaram aprisioná-lo. Tentaram prendê-lo, né? Muitas vezes isso vai acontecer. Mas, se você observar, a palavra de Deus disse no versículo anterior que a gente leu, que se levantaram para apedrejar. Mas apedrejaram? Não. Aqui no versículo 39 vai dizer assim: procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos, retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então tentaram lhe aprisionar. Lhe aprisionaram? Não, não lhe aprisionaram. O Senhor, Ele sempre tem escape para mim e para a sua vida. Meu querido, se você está entre Faraó e o Mar Vermelho, Jesus, Ele abre o mar. Deus, Ele abre o mar. Se Deus, Ele não abrir o mar, Ele faz você andar por sobre as águas. Amém? Aqui tentaram aprisionar a Cristo. Não aprisionaram. Mas se aprisionasse, como aconteceu com Paulo e Silas, as cadeias iam se quebrar, os muros iam cair e dali ele iria sair. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é a porta onde não tem porta. Deus, Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho na sua vida. Ele é luz para a sua vida. E aonde há adoração, aonde há louvor, aonde há comunhão com Cristo, aonde há fé em Cristo Jesus, não tem barreiras para a sua vida. É isso que o Senhor, Ele está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Se tivesse barreiras na sua vida, hoje você não estaria aqui.
vida. Não há problemas que Deus ele não possa resolver. O Senhor está dizendo para você nessa noite, apenas peça. Sabe por que não recebeu ainda? Porque não pediu. Porque não se ajoelhou e não clamou. Não é para você esperar a oração do seu irmão. É para você clamar. Porque se você clama, você tem intimidade com Deus. Se você clama, Deus ele se levanta do trono dele para te responder. Aleluia. Para falar com você. E muitas das vezes você fala, eu vou para a igreja e Deus não fala comigo. Eu vou para a igreja e Deus não usa o vaso para falar comigo. Deus fala o tempo todo. Sabe o que está precisando? A gente escuta, mas não ouve. Nós precisamos ouvir. Nós somos ovelhas, não somos? E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E o pastor está aqui nessa noite e está falando com você. O pastor está palestrando com você. Então ouça, não apenas escute, mas ouça o que o pastor diz para você. Para de se preocupar com o seu problema. Venha para a casa do Senhor ouvir a palavra de Deus, que é luz para os seus caminhos, porque o que nós estamos precisando é luz para os nossos caminhos, para não nos desviarmos do nosso caminho. Tem muito crente se desviando do caminho. Tem muito crente que está pensando que está no caminho e não está no caminho. Tem muito crente que está pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas está muito longe de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Por falta de luz. Por falta de luz. Porque se encontra cego. Porque sem luz a gente anda no escuro. Sem luz você não enxerga tropeços, você não enxerga pedras, você não enxerga espinhos, você não enxerga nada, você sai do caminho, você faz besteira, você faz o que não devia fazer. E se não se voltar para a palavra de Deus, vai continuar fazendo o que não devia fazer. Mas o Senhor te chama a uma posição. Se declara filho de Deus nessa noite. Como Cristo se declarou filho de Deus naquele dia. Glória a Deus. Se declara, tenha coragem. Se declara como filho de Deus e faça a vontade de Deus. Não se importe se barreiras virão contra a tua vida, porque você tem a luz de Deus na tua vida. A luz de Deus é contigo, a palavra de Deus é contigo. Enquanto você está se alimentando, bebendo dessa água, você tem luz para os teus caminhos, você tem barreiras para as flechas, para os dardos inflamados. Nada te suporta, nada poderá vir contra a tua vida e prevalecer, porque podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão de você. Apenas o Senhor está pedindo que você tome uma posição na presença dele. Tome uma posição hoje, agora, na noite desse dia, porque ele te chama, porque é noite de salvação. Deus te chama à salvação. Ele te trouxe aqui porque ele te ama. Deus está falando com você aí na sua casa, você que está nos vendo nessa noite, porque ele te ama. Ele te chamou à salvação. Não deixa com que pessoas digam palavras para te desanimar e deixe com que essa palavra te enfraqueça. Pelo contrário, use as palavras contrárias para te fazer se levantar, para te fazer prosseguir com mais garra, com mais força. Porque muitos, quando a gente se declara filho de Deus, dizem: você quer ser crente? Você pode ser crente. Eu vou continuar com a minha cervejinha aqui. Ou então vão dizer para você: ah, tu vai para a igreja? Você na igreja? Duvido. É assim que as pessoas falam. É assim que as pessoas procedem, né? Muito. Mas tem aquelas pessoas, né, que são conscientes, que falam assim: vai mesmo, vai para a igreja, né? Lá é lugar de oração, lá é lugar de cura, lá é lugar certo para você estar.
Tem muitas pessoas que são assim, mas tem aquelas que são usadas pelo inimigo, que debocham, que dizem palavras contrárias, palavras de desânimo, para poder ver se você vai desistir de prosseguir, mas não deixa de prosseguir. Amém? Não deixa de prosseguir, porque a própria palavra diz que se você andar na luz, tem salvação para a tua vida. Amém? Tem salvação para a tua família. Deus não quer salvar só você não, Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar aquele que está ao seu redor, entendeu? Que precisa de salvação, para quando Ele voltar, Ele não venha buscar somente você, Ele venha buscar também a sua parentela, aqueles pelo qual você está orando. Amém? Então essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, que Deus Ele possa continuar falando ao seu coração, grande e poderosamente. Amém? Vou estar louvando. Glória a Deus. Glória a Deus.
ti, perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga a Deus,